Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos iniciando mais uma série, A Palavra que Rompe. E esse estudo vai te ensinar a romper, a destravar, a aprender a palavra de Deus, os mistérios da palavra de Deus, os códigos da Bíblia e a vencer com a palavra. Então, a palavra ela rompe uma estagnação. Mas antes de nós entrarmos propriamente nessa mensagem de hoje, eu gostaria de te convidar para caminhar conosco nesse canal, porque esse canal ele foi feito para você, com muito amor. Então, clica no sininho e aí você vai receber as nossas mensagens. Todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você irá recebê-lo. Deixa também o seu comentário o que você gostaria que nós falássemos no nosso próximo encontro. E também, se você puder, compartilhe essa mensagem com outra pessoa. Presenteie alguém que você ama com uma mensagem. Seja um semeador do bem. Caminhe conosco nesse canal. Uma das coisas mais importantes na vida do cristão é ele ouvir a voz de Deus e ele aprender a ouvir a voz de Deus. E isso é um treinamento. Você vai ter que treinar o seu espírito. O seu espírito precisa estar treinado para você entender aquilo que Deus vai falar com você, porque Deus fala através do nosso espírito e ele fala também ao nosso espírito. Então nós só vamos ouvir a voz de Deus, nós só vamos discernir que aquela é a voz de Deus, porque existem muitas vozes que podem falar ao nosso derredor, a voz de homens, a voz de demônios e a voz de Deus. Então entender a voz de Deus é algo de muito importante na vida do cristão. Mas como nós conseguimos discernir a voz de Deus? Você só vai conseguir entender a voz de Deus e realmente dizer que aquilo que você está ouvindo no seu espírito é a voz de Deus, se você estiver ligado na palavra de Deus. Porque a voz de Deus, ela vai testificar no seu espírito e na palavra. A voz de Deus, ela é uma voz profética que se manifesta através da palavra de Deus. E isso é algo que pode ser muito ruim na vida do cristão. Porque quando nós não entendemos a voz de Deus, nós vamos ficando estagnados. Então, às vezes, as pessoas elas vão ficando no caminho por não entender o que Deus está falando ao espírito delas. Deus vai falar ao homem de diversas formas. A Bíblia fala que Deus falou com o homem através de sonhos, como aconteceu, por exemplo, na vida de José, marido de Maria, e na vida de José, também do Egito. Às vezes, nós escutamos muitas vozes. Se nós pararmos para observar, existem muitas vozes ao nosso derredor. E muitas delas nós estamos ouvindo, ao invés de ouvirmos a voz de Deus. E muitas estão ouvindo até mesmo a voz do diabo. Cada pessoa precisa se examinar própria, sobre suas convicções, suas ideias, seus conceitos, se eles estão alinhados ou não na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. A segunda coisa que nós temos que observar e que deve estar atrelada a nós é receber as instruções e se mover nesses ambientes de instruções de Deus. Porque é exatamente nesses ambientes de revelações que o Senhor vai se manifestar. Deus não é um Deus de religiosidade.
ou de conceitos que nós aprendemos muitas vezes como sendo certo. Deus é um Deus de movimentação, então você sempre vai ver Deus agindo, não tem nada parado. Há pessoas que acham que Deus só vai falar com elas se elas ouvirem uma manifestação sobrenatural, um trovão, uma voz que vem do alto. Só que o nosso Deus, ele é muito mais simples do que nós imaginamos. Deus vai falar com o homem através da sua palavra. Mas Deus também poderá falar com o homem através de sonhos, como aconteceu com José, marido de Maria, como aconteceu com Jacó e com tantos outros profetas e servos de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento. Entenda, você só vai poder entender a voz de Deus e discernir que aquela voz é a voz de Deus se você estiver, em primeiro lugar, em intimidade com Deus. Porque sem intimidade com Deus não dá para discernir a voz de Deus. E em segundo lugar, você precisa entender que a voz de Deus, a voz profética de Deus é a palavra de Deus. Não existe uma outra profecia maior do que a palavra de Deus. Então, por que muitas pessoas dizem, eu não acho que Deus fala comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus? Porque para ouvir a voz de Deus, você vai precisar estar em comunhão com Ele, ou seja, ligado em oração. A oração é que nos dá intimidade com Deus, é o que nos leva a dialogar com Ele, é o que nos leva a entender qual que é a vontade dEle. A palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando você começa a ter uma comunhão com Deus e a entender a palavra de Deus, então essa vontade, ela não é só mais boa e perfeita, mas ela não é só mais boa e agradável, mas ela passa a ser a perfeita vontade de Deus. Então a perfeita vontade de Deus se manifesta quando nós entramos dentro da palavra e começamos a absorver a palavra. A palavra ela liberta, ela vai romper, ela vai trazer vida. A palavra vai trazer libertação. A palavra ela traz à existência aquilo que não existe. Porque a palavra é Jesus. Lá em João, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. Então, Jesus, ele é a própria palavra que se manifestou em carne. Isso aqui é muito grande, é muito poderoso. E você precisa estar na dimensão do Espírito para entender isso. Quando você começa a declarar a palavra de Deus, você está declarando o próprio Verbo vivo, que venceu a própria morte. E isso é muito poderoso, isso faz a coisa que está na região da escuridão e que está impedida de se realizar, ela vem à realidade. Porque através da palavra você tira do mundo da escuridão aquilo que é impossível e passa a ser possível na sua vida. Então a vitória do cristão, de qualquer pessoa, só vai vir através da oração. E a oração da palavra de Deus. Porque a oração é um depósito. É algo que você coloca em crédito. E no momento certo, na hora certa, ele vai surtir efeitos e vai dar crédito a você. Aquele crédito que você depositou vai voltar para você. Muitas vezes com juros e correção. A seu favor. Quando você insiste na oração, muita gente não recebe a bênção porque desiste de orar. E outras porque nem mesmo oram. Mas se você aprender a orar a palavra, você vai ver um resultado transformador na sua vida. E essa foi a palavra de hoje. A palavra que rompe. E eu gostaria de pedir a você que você compartilhasse essa mensagem. Não guarde para você
aquilo que você recebe de bom. Aquilo que nós recebemos de bom deve ser compartilhado, semeado na vida de outra pessoa. Então, compartilhe e venha caminhar conosco. E até a nossa próxima mensagem.